Bem, vamos dar início aí à nossa aula de acidente do trabalho, né? Vamos começar a aula aqui falando a respeito dos aspectos, trazendo ali os aspectos técnicos do acidente do trabalho, né? Quando a gente fala em aspectos técnicos do acidente do trabalho, a gente está falando na parte de prevenção, né? Na parte, principalmente, a parte de investigação, tá? De acidente do trabalho e levantamento de estatísticas relacionadas a acidente do trabalho, tá? Então, nesse primeiro bloco, a gente vai tratar justamente desses aspectos técnicos do acidente de trabalho, tá? Então, vem comigo para a tela para a gente começar a tratar desse assunto. Então, nós vamos aqui, só um minutinho que eu tô com... não, aqui já voltou, né? Bom, então a gente vai falar lá nessa aula, né? Nós vamos tratar dos acidentes do trabalho, né? Eu dividi esse tema acidente do trabalho em duas aulas, tá? Na primeira, nós vamos falar de aspectos técnicos e legais, e numa segunda parte, nós vamos falar de outros aspectos relacionados ao acidente do trabalho. E aí nós vamos começar aqui falando do aspecto técnico do acidente do trabalho e, mais precisamente, vamos iniciar falando das definições técnicas do acidente do trabalho. É muito comum em provas objetivas se cobrar a definição de acidente do trabalho. Aí a banca vai querer que você saiba diferenciar o que é um acidente, o que é um incidente ou um quase acidente e outros termos que são usados na literatura técnica ou mesmo através de normas técnicas, tá? Então vem comigo aqui para a gente começar esse assunto. Vamos começar aqui tratando do acidente do trabalho na perspectiva da OSHAS 18.001 de 2007, né? Que é ali uma das pioneiras a tratar sobre acidente do trabalho. Então, ó, para fins de aplicação da norma OSHAS 18.001, entende-se por incidente, então ela não trata especificamente do termo acidente, e aí é um cuidado que você tem que ter. Então, entende-se por incidente o acometimento relacionado ao trabalho, né, o acontecimento relacionado ao trabalho, que, não obstante a severidade, origina ou poderia ter originado dano para a saúde. Então, o incidente, ele origina ou mesmo poderia ter originado dano à saúde. Não é uma condição, né, para que o incidente seja caracterizado que ele tenha provocado dano à saúde do trabalhador. Por sua vez, o acidente, ele é uma espécie de incidente, que deu origem a lesões, ferimentos ou danos para a saúde do trabalhador ou ainda fatalidade. Então, essa diferença é central. O incidente é gênero, né? Então, o incidente ele pode ou não resultar em danos para a saúde do trabalhador. Já o acidente, ele é uma espécie de incidente que obrigatoriamente vai resultar em danos para a saúde ou para a integridade física do trabalhador. Então, essa é uma diferença trazida ali pela norma OSHAS 18.001, tá? Então, ó, o incidente em que não ocorrem lesões. Por quê? Porque se ocorrer lesão, esse incidente passa a ser um acidente. E quando não ocorre lesões, ferimentos ou danos para a saúde do trabalhador ou ainda fatalidade, ele pode ser chamado de quase acidente ou uma ocorrência perigosa, né? Perceberam a diferença? Então, ocorreu lá um evento, uma infortunística do trabalho dentro de um ambiente laboral. Se isso resultar dano à saúde do trabalhador ou à integridade física, isso vai ser caracterizado como um acidente. Agora, se só houve danos patrimoniais, né, ou algo muito mais simples, isso vai ser um incidente, que também pode ser chamado de quase acidente ou uma ocorrência perigosa. Essas são as definições trazidas ali pela OSHAS 18.001. Aqui eu trouxe uma espécie de mapa mental. Então, o incidente
ele é o acometimento relacionado com o trabalho que, não obstante a severidade, origina ou poderia ter originado dano à saúde, né? Dá origem a lesões, né? Quando, se esse incidente dá origem a lesões, ferimentos, danos para a saúde ou fatalidade, se sim, né? Se essa resposta for sim, temos um acidente. Se a resposta for não, nós temos um quase acidente ou uma ocorrência perigosa, que são outras denominações também para incidente, tá bom? Então fiquem atentos aí a essa diferença trazida entre acidente e incidente pela OSHAS 18001, tá? As provas objetivas, elas podem ou não trazer no enunciado da questão, por exemplo, a norma que ela está se baseando para elaborar essa questão. A banca ela pode trazer ou não. Então, ela pode cobrar ali um conceito genérico de acidente e incidente sem citar obrigatoriamente a norma. E muitas vezes ela cita, eu quero o conceito de acordo com a OSHAS, de acordo com a NBR 14.280 ou de acordo com a NBR ISO 45001. Por isso que eu trouxe aqui essas várias perspectivas sobre a definição de acidente, tá bom? Então aqui, a OSHAS 18001, ela considera ainda uma situação de emergência como um caso particular de incidente, né? Também é uma espécie de incidente. Então, guardem isso. Para a OSHAS, o incidente é gênero, dos quais são espécies o acidente e as situações de emergência, tá? E aqui eu trouxe a definição detalhada para vocês aí fazerem aquela leitura rápida. Incidente é o acontecimento relacionado com o trabalho que, não obstante a severidade, origina ou poderia ter originado dano para a saúde. O acidente é um incidente, é uma espécie de incidente que deu origem a lesões, ferimentos, danos para a saúde ou fatalidade. Quase acidente ou ocorrência perigosa é um incidente em que não ocorrem lesões, ferimentos, danos para a saúde do trabalhador ou fatalidade, né? Na verdade, são outras denominações para incidente, né? E a situação de emergência é um caso particular de incidente. Então, essa é a perspectiva, né, trazida pela norma OSHAS a respeito do termo acidente do trabalho ou incidente, né? Porque ela não traz especificamente o termo acidente do trabalho, ela trata tudo como dentro ali da espécie incidente, né? Então, eu trouxe também aqui uma norma que é mais nova, né? Inclusive é uma norma que tem como base a OSHAS 18001, que é a ISO 45001 de 2018. Então, para essa norma, entende-se por incidente a ocorrência decorrente ou no decorrer de um trabalho que pode resultar em lesões e problemas de saúde. Então, a ideia é a mesma, né? É a ocorrência decorrente do trabalho ou no decorrer do trabalho que pode resultar em lesões ou problemas de saúde. Ou seja, pode, não obrigatoriamente resulta, tá bom? Pode resultar. Cuidado com esse termozinho aí. Um incidente em que ocorrem lesões e problemas de saúde, algumas vezes é referenciado, né, como um acidente. Então vejam que a ideia é a mesma da OSHAS. Ocorre um evento, uma infortunística. Se não ocorrer lesões, né, eu posso considerar como um incidente. Se ocorrer lesões, eu posso tratá-lo como um acidente, né? E ainda, seguindo na mesma linha da OSHAS 18001, um incidente que não ocorrem lesões e problemas de saúde, mas há potencial de ocorrer, ele pode ser referido como um quase acidente, como uma quase perda ou como uma ocorrência perigosa, que também são outras denominações para o termo incidente. Então, para a ISO 45001, que tem como base a própria OSHAS 18001, eu tenho um incidente, que é
gênero, dos quais são espécies o quê? O acidente, né? O quase acidente, uma ocorrência perigosa ou uma quase perda, tá bom? Importante diferenciar isso. Né? Aí eu trouxe até um quadro aqui comparativo, isso está também no material em PDF. Eu não vou ler aqui, né, porque vai ficar repetitivo, mas por que eu coloquei esse quadro aqui? Para diferenciar os termos entre uma norma e outra. Por que eu fiz isso? Porque eu já vi questões de prova trocando esses termos, né? De acordo com a ISO 45001, incidente é isso. Aí eles vão lá e pegam a definição de incidente da ISO 45001, né? E aí você vai e marca errado, né? Apesar daquela denominação, daquela descrição te parecer certa, a banca muitas vezes ela troca a norma, né? Faz tudo para confundir o candidato. Então, por isso que eu fiz esse quadro aqui, que é interessante para vocês. Tá bom? Então, seguindo aqui, né, a gente vai falar da perspectiva do acidente de trabalho ali, no acidente de trabalho na perspectiva da ABNT 14.280, que, apesar de ser a mais antiga delas, é ainda a mais utilizada no Brasil, né, para fins de caracterização de acidente do trabalho e, consequentemente, é a mais explorada pelas bancas. Então, para fins dessa norma, entende-se como acidente do trabalho a ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. Né, de que resulte ou possa resultar lesão pessoal. Ou seja, é uma abrangência ampla, né? Está relacionado o termo acidente do trabalho adotado pela NBR 14.280, ele é equivalente ao termo incidente adotado pelas normas OSHA 18.001 e ISO 45.001, tá bom? Ele carrega ali essa ideia de incidentes das normas mais novas, né? Lembra que tanto a OSHA 18.001 quanto a NBR, a ISO 45.001, não trazem a definição de acidente do trabalho. O acidente do trabalho ele é definido aqui dentro da NBR 14.280, mas as outras duas normas elas usam sim a parte lesão ou na decorrência do trabalho. Apesar de não aparecer acidente do trabalho, aqueles termos incidente e acidente estão relacionados também ao trabalho, tá? Então, esse termo lesão pessoal adotado aqui pela NBR 14.280, ele é definido como qualquer dano sofrido pelo organismo humano como consequência de acidente do trabalho. Então, quando ele fala em qualquer dano, né, esse qualquer dano não necessariamente é uma fratura, é um corte, né? Qualquer dano ao organismo pode ser uma doença, por exemplo, né? Uma pneumoconiose, uma hepatite por contaminação de algum produto químico e por aí vai, ou por contaminação biológica direta. Então, vejam, esse termo lesão pessoal, ele engloba tanto as lesões decorrentes de acidentes típicos, né, com resultados instantâneos, como lesões relacionadas às doenças ocupacionais ou doenças do trabalho, como a gente vai passar a discutir. Tá? A lesão pessoal inclui tanto lesões traumáticas quanto doenças, né? Ou efeitos prejudiciais mentais, neurológicos ou sistêmicos resultantes de exposição ou circunstâncias verificadas na vigência do exercício do trabalho. Então, inclui, além dos acidentes típicos, das lesões traumáticas, as doenças relacionadas ao trabalho e também as doenças mentais, as doenças psicológicas, neurológicas, tá bom? Então, tudo isso entra dentro do bojo, dentro do conceito do termo acidente do trabalho. Então, uma pessoa que está lá num hospital, né, trabalhando sob pressão, enfim, ela é acometida por uma depressão, isso é
tecnicamente um acidente do trabalho, né? Então, fiquem espertos com a abrangência desse termo acidente do trabalho. O acidente inclui tanto ocorrências que podem ser identificadas em relação a um momento determinado, quanto ocorrências ou exposições contínuas ou intermitentes que só podem ser identificadas em termos de período de tempo provável, que é o caso das doenças. Então, quando ele fala em momento determinado, a gente está falando o quê? Em acidente do trabalho típico. Sofreu uma queda de altura, quebrou a perna, fratura exposta. Então, é um acidente típico que vai resultar numa lesão naquele exato momento. Mas também o acidente do trabalho se refere àquelas ocorrências ou exposições contínuas e intermitentes que só podem ser identificadas em termos de período de tempo provável, né? Como é o caso, por exemplo, da perda auditiva induzida por ruído, né? Só vai aparecer no decorrer dos anos, ao longo de um determinado período de exposição, ok? Mas também está dentro do conceito de acidente do trabalho. Então, ó, aqui eu trouxe, além dessas definições previstas em normas, eu trouxe também uma definição, na verdade, duas definições previstas na literatura técnica que já foram cobradas em provas, né, para a área de segurança do trabalho. Ó, pode-se conceituar acidente do trabalho a ocorrência ou evento não programado e não desejado que cause ou tenha por consequência a interrupção do trabalho, resultando em danos físicos, morte do trabalhador ou somente danos materiais ou econômicos ao patrimônio das partes relacionadas por um contrato de trabalho e emprego. Então, essa é uma definição também de acidente do trabalho bastante abrangente. Então, ó, para fins de reparação na esfera civil, em ação movida pelo empregado em face de seu empregador, não é necessário que se demonstre em todos os casos a incapacidade do obreiro, do trabalhador, mas sim o dano derivado do acidente. Será cabível indenização oriunda do acidente do trabalho, mesmo se desse evento não resultou incapacidade do trabalhador, como é a hipótese de infortúnio que somente acarrete dano estético. Por que eu trouxe isso daqui? Por que você trouxe isso, professor? Porque vocês têm que ter em mente que o acidente do trabalho ele tem vários desdobramentos, né? Ele tem lá o desdobramento na esfera trabalhista, né? Que a gente vai ver numa aula futura, que é a parte de estabilidade no emprego. Ele tem reflexo na esfera previdenciária, né? A parte de benefício de auxílio doença acidentário, e ele tem a reflexo na esfera civil, né, que é o caso aqui, para fins de reparação civil. Então, por exemplo, para a esfera previdenciária, só é considerado acidente do trabalho aquele que provoca a necessidade de afastamento do trabalhador, né? Mas para a esfera civil já não existe essa necessidade. Por exemplo, eu estou no trabalho, por algum motivo eu me queimei, né? Eu sofri uma queimadura séria na face, uma queimadura de 3º grau, eu fiquei com uma cicatriz para o resto da minha vida. Né? Ou melhor, um corte, vamos simplificar. Eu sofri um corte no rosto trabalhando. Né? Foi um acidente do trabalho, mas foi um corte relativamente leve, e aí eu não precisei de ter um afastamento. Se eu não precisei de me afastar, para fins previdenciários, isso não é um acidente do trabalho. É um acidente do trabalho para fins técnicos, de estatística, mas para fins previdenciários não é, porque eu não tive um afastamento. Eu não cheguei a ficar incapaz para o trabalho. E para a esfera civil, isso é um acidente do trabalho. Por quê? Isso pode resultar numa cicatriz no meu rosto e eu entrar com uma ação contra a empresa pedindo uma reparação por danos morais, né, devido a essa interferência, a esse prejuízo estético que eu sofri, tá bom? Então, são muitos aspectos relacionados ao acidente do trabalho, tá, pessoal? E as bancas têm cada vez mais forçado esse conhecimento por parte do aluno, né? E nessas duas aulas que a gente vai fazer aí, nessa abordagem do termo acidente do trabalho, eu pretendo trazer aí todos esses aspectos para vocês, tá bom? Então, vamos lá.
Em resumo, o acidente do trabalho lato sensu, quando eu falo lato sensu, vão se acostumando com esse termo que as bancas também utilizam, é em sentido amplo, né? Em sentido amplo, porque acidente do trabalho lato sensu técnico, em sentido amplo, porque envolve tantos os acidentes que causam somente danos patrimoniais, aqueles quase acidentes, aquelas ocorrências perigosas, como até, por exemplo, a morte, né? Vai desde acidentes mais simples até a morte. Então, esse tipo de acidente eu chamo de acidente do trabalho lato sensu, né? Em sentido técnico amplo, tá bom? Então, esse acidente é aquele que ocorre de forma indesejável, imprevista ou insidiosa, relacionada direta ou indiretamente com a atividade laboral, ainda que provoque lesão pessoal da qual não resulte incapacidade para o trabalho, ou mesmo que provoque somente danos pessoais ao trabalhador ou prejuízos financeiros a este ou à empresa. Então, tudo isso está relacionado ao aspecto técnico do acidente do trabalho, tá bom? Tenham isso em mente.